Olá, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que estamos juntos aqui mais uma vez para refletirmos um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. E já rogo aos céus que Jesus possa envolver a todos nós nas suas energias de refazimento, de reconforto e de paz. Quando estudamos os conceitos bíblicos do Velho Testamento e do Novo Testamento, verificamos que em ambos há sempre uma preocupação com o aspecto da família. Então, muitos dos ensinamentos envolvem esposa, filhos, viúva, pai e mãe e etc. Vemos várias citações com esses aspectos familiares. Se citamos esposa, lá no Velho Testamento, verificaremos que Moisés, o grande legislador do Velho Testamento, escreve nos seus livros iniciais da Bíblia que o casal poderia se dissolver, se separar, tanto que ele menciona uma carta de separação. Então o homem poderia dar uma carta de separação para a mulher. Quando vamos ver isso no Novo Testamento, verificamos que Mateus também, no Novo Testamento, no capítulo 19, nos versículos de 3 a 9, ele também menciona essa preocupação e essa passagem da carta de separação que envolve a família. E se nós viermos também mais aqui nesse livro do Evangelho segundo o Espiritismo, também verificaremos que no capítulo 22, nos itens de 1 a 5, também são mencionados aspectos familiares que envolvam, os cônjuges. E esse capítulo 22 tem o título Não separeis o que Deus juntou. Quando vamos falar de pai e mãe, lá no Velho Testamento, verificaremos que Moisés coloca também nos seus livros, principalmente agora que é uma lei divina, nos 10 mandamentos, um item desses 10 mandamentos tem: honrai o pai e a mãe. Quando vamos verificar no Novo Testamento, vemos que os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, também citam a honra do pai e a honra da mãe. Igualmente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nos itens de 1 a 9, também verificaremos esse tópico familiar, onde são mencionadas várias passagens bíblicas colocadas com ensinamentos envolvendo a família. Assim verificaremos que tanto na Bíblia, no Velho, no Novo Testamento, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, vários ensinamentos, várias passagens, várias citações falam sobre família. E o nosso tema de hoje, de reflexão, é harmonia conjugal. Mas eu gosto sempre de estender harmonia familiar. Estender para a família. E é fácil fazer essa explicação de querer não só ficar entre os cônjuges, o marido, a mulher, o companheiro, a companheira, aqueles que convivem mais intimamente, mas sim dilatar para a família, porque hoje em dia existem pessoas vivendo no mesmo lar de várias maneiras diferentes. Eu posso até dar um exemplo bem tranquilo de amigos profissionais. Na empresa onde eu trabalho,
ela atua em vários estados diferentes, em obras diferentes, em cidades diferentes. E quando tem um projeto sendo desenvolvido, muitos profissionais eles são deslocados para aquelas regiões de trabalho onde o projeto será desenvolvido, e ali eles permanecem muitas vezes morando na mesma casa. Então eu tenho vários amigos conhecidos que moram juntos há 1, 2, 3 anos, o tempo que durar o projeto. E eles moram numa casa grande, onde que a empresa faz o aluguel dessa casa, cada um fica num quarto diferente, mas estão vivendo no mesmo teto durante um tempo, às vezes até de 4 anos. E isso faz com que as nossas reflexões também sirvam para essa convivência. Vemos também irmãos morando juntos no mesmo lar. Então a harmonia familiar, a harmonia no lar, é essa reflexão que vamos ter hoje. O que precisamos fazer para podermos ter essa harmonia aonde estamos vivendo um bom período de tempo com pessoas, às vezes do mesmo sangue, às vezes não, mas que possa trazer uma convivência salutar. Um dos primeiros aspectos que eu sempre gosto de refletir sobre isso é a renúncia. Como que temos que renunciar para podermos viver em harmonia, principalmente dentro do mesmo teto, embaixo do mesmo teto, dentro da mesma casa. A renúncia. Por que a renúncia? Porque a renúncia, ela faz com que deixemos de fazer a nossa vontade, muitas vezes até a nossa necessidade, para fazermos a vontade daqueles que nos cercam, daqueles que convivemos junto, e assim deixarmos o ambiente mais salutar possível. Exemplo bem simples que ouço em várias palestras, em várias conversas, é que muito utilizados, né, esses exemplos do homem com o esporte, o futebol. Às vezes temos que deixar o esporte, o futebol de lado para podermos assistir a novela com o nosso companheiro ou a nossa companheira, com aquele que convive com a gente, o nosso amigo, o nosso irmão, não importa, com aqueles com quem convivemos junto. Então deixarmos algo em prol do outro. Isso aí é renúncia. E para fazermos a renúncia, às vezes precisamos ter um grande esforço, porque sempre, a maioria das vezes, nós pensamos em nós primeiro, para depois pensarmos naqueles que estão à nossa volta. Aqui eu acho que é fácil, todos nós que estamos refletindo agora sobre esse assunto, relembrarmos algumas situações cotidianas da nossa vivência. É muito fácil, porque difícil é quem é que não tem algum entrave, algum desentendimento. E a renúncia faz com que os desentendimentos vão se tornando menos intensos, mais aceitáveis. Então, quando eu abro mão de algo para fazermos a vontade do outro, isso faz com que esses desentendimentos vão se diminuindo, se harmonizando e se tranquilizando. Um outro aspecto muito importante para a vivência em família, em comunidade, dentro do mesmo espaço, vivendo muito tempo, pode ser o silêncio. Então, o silêncio no sentido de quando eu estou nervoso, eu não falo nada. Isso é muito importante, porque na maioria das vezes, quando a minha emoção está alterada, eu vou falar coisa que eu não raciocinei. Poderemos falarmos
algumas palavras mais fortes que desagradarão aqueles que estiverem ouvindo, ofenderão aqueles que estiverem ouvindo, e sempre, na maioria das vezes, logo após a gente se acalmar, vem um outro sentimento, que é o do arrependimento. Nossa, eu não devia ter falado aquilo. Nossa, eu não devia ter falado daquele jeito. Então, muitas vezes temos que falar algo mais forte, mas quando eu reflito naquele algo mais forte, coloco a minha boa intenção, o amor nessas palavras, a outra pessoa que estará ouvindo, ela vai entender e o coração dela vai estar de uma forma mais aberta para poder receber, às vezes, as críticas necessárias, as críticas construtivas. Não aquelas que fazemos para sempre estar ali jogando na cara. Então, o silêncio e a palavra, eles têm que estar andando mais ou menos juntos nas nossas convivências. Então, a alteração do nosso humor, a alteração do nosso estado de espírito requer o silêncio. O que podemos fazer nessa situação? Porque todos nós nos desequilibramos nos nossos relacionamentos. E para não fazermos algo que iremos arrepender dali 5 minutos depois, uma das coisas é se retirar. Irmos isoladamente num cômodo da casa, tentarmos nos acalmar, fazermos uma ligação com o nosso Pai Criador, com Deus, com Jesus, através da oração, pedindo sabedoria para usar as palavras certas, da maneira certa. E se caso não acharmos as palavras, creio que o silêncio é um grande e poderoso remédio para a situação, e o tempo, deixarmos as coisas irem se assentando para que a harmonia dentro do nosso lar se faça presente. Também não podemos esquecer que dentro dos nossos relacionamentos familiares, os pequenos gestos são importantes. Os pequenos gestos. E como é difícil nós colocarmos esses pequenos gestos constantemente como uma rotina na nossa vida. Porque temos muitas vezes os compromissos profissionais, os compromissos sociais, de estudo, de pressão às vezes dentro do trabalho, pressão às vezes dentro dos estudos, entregar trabalho, prova, TCC, não importa o que seja, e essa pressão acaba acumulando aqui dentro, e aonde que nós normalmente soltamos, colocamos para fora a pressão? É dentro do lar, é com aquelas pessoas que nós dissemos que mais amamos. Olha como que muitas vezes todos nós somos contraditórios. Falamos que amamos e são eles que recebem assim toda aquela carga de pressão que recebemos também, que interiorizamos dentro dos ambientes em que estamos vivendo, estamos nos relacionando, tanto profissional, social e também de estudo. E aí despejamos em cima daquelas pessoas que mais amamos. Então, os pequenos gestos faz grande diferença. Qual é o exemplo de um pequeno gesto? É falarmos palavras de bondade, carinhosa, tipo, bom dia, tudo bem? Dormiu bem? Ou, eu te amo? Ou, nossa, o que você fez hoje aqui, ou a comida, ou a convivência, ou algo que melhorou o aspecto familiar, foi muito importante. Então, o elogio também são pequenos gestos que fazemos, que não custa nada, que esses pequenos gestos fazem com que os relacionamentos se fortaleçam. Então, toda vez que eu vou fazer o elogio, é algo positivo, é algo que incentiva,
é algo que fortalece aquele que está vendo. O elogio é uma coisa muito importante nesses pequenos gestos. As palavras carinhosas, a observação do que ocorreu naquele dia que às vezes estávamos ausentes do lar. Então é ver se a pessoa, o nosso companheiro, a nossa companheira, aquele que vive com a gente, filho, pai, mãe, não importa quem está convivendo com a gente dentro do lar, qualquer um, é tentar observar os pequenos detalhes. Cortou o cabelo, fez um penteado diferente, comprou uma roupa nova. Então quando a gente elogia isso, percebe isso, a outra pessoa se sente bem, porque ela se sente que aqueles que estão em sua volta está atento aos pequenos detalhes. Então não esqueçamos dos pequenos detalhes cotidianos de todo dia, de elogio, palavras de carinho, de incentivo, para que a harmonia do nosso lar prevaleça cada vez mais e cada vez melhor. E esse lar, como já dissemos, pode ser com a minha companheira, com o meu companheiro, com o meu irmão, com o meu amigo, com o meu colega de trabalho, não importa, com aquele que estamos vivendo diariamente dentro do mesmo teto. Mais um aspecto importante para a nossa harmonia é o esforço. Olha como que é difícil isso. O esforço para não discutirmos. Porque é muito mais fácil, né? A pessoa vem com uma pedra, eu devolvo a pedra para outra pessoa. A pessoa vem com uma ofensa, eu devolvo a ofensa. Aqueles que convivem com a gente vêm com uma ironia, eu devolvo a ironia. Então, o ditado sempre fala, né, que quando um não quer, dois não briga, mas nas convivências familiares, a impressão é que quando um quer, todo mundo briga. E é esse esforço de não discutirmos. E os aspectos que nós já comentamos aqui, da palavra, do silêncio, dos pequenos gestos, da renúncia, vão fazer com que as discussões sejam menos intensas. Então, se nós estamos aqui, hoje, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, somos nós que temos que dar sempre o primeiro passo. Porque muitas vezes aqueles que estão convivendo com a gente não têm esse contato mais íntimo com o ensinamento do Mestre. Eles não estão refletindo sobre transformarmos os nossos sentimentos em sentimentos alinhados com ensinamentos de Jesus, que na base é o amor e a caridade. Mas nós estamos aqui, então nós temos que dar esse passo. Então, se há uma discussão, quem não quer discutir tem que sermos nós. Não exigir do outro, exigir de nós mesmos. O mais importante é que nas relações humanas, principalmente familiares, na maioria das vezes nós queremos a razão. E hoje tem um ditado muito utilizado, eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? Qual é a minha escolha? Eu quero a harmonia ou eu quero ter a última palavra? Eu quero ficar em silêncio ou eu quero falar agressivamente? E pode fazer essa experiência. Toda vez que tiver uma discussão, a maioria de nós, esmagadora, na discussão quer falar mais alto do que o outro. Faz o inverso. Experimente. Eu sei que às vezes é complicado nós vivermos todos os momentos da nossa vida familiar sem termos uma discussão. Mas tente usar esses aspectos e faz uma experiência na discussão. De vez de falar mais alto do que o outro, vai falando mais baixo. Essa técnica nós usamos até dentro das escolas que damos aula. Quando os alunos estão lá falando, nós vamos falando mais baixo. Cada vez mais, para a voz deles sobressair e eles perceberem que eles estão atrapalhando a conversa dentro do círculo do estudo, e aí eles vão também diminuindo e vão parando de falar. Então essa técnica de não querer falar mais alto, mais forte do que o outro, acaba com uma discussão. Que nós possamos refletir muito sobre
como nós estamos reagindo nas nossas relações familiares, com aqueles que convivemos por mais tempo dentro das nossas experiências diárias. O que eu estou fazendo para tentar buscar essa harmonia, porque essa harmonia é importante, termos um lugar bom, salutar, de energia boa para voltarmos e recarregarmos as nossas baterias. E aonde que fazemos isso? É nos nossos lares. Então que reflitamos sobre esses conceitos, sobre os ensinamentos de Jesus e que possamos nos esforçarmos em buscar essa harmonia. Que Jesus possa sempre abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz de Deus. Meu muito obrigado pela atenção, beijo a todos e até a próxima.